Segundo Crônicas, capítulo 25, de 1 a 4. Vamos aguardar para que todos encontrem. Nos é dito o seguinte na palavra de Deus, e aí eu peço aos irmãos, mesmo assentados, mas com toda a reverência ao nosso Deus, vamos então proceder à leitura de 2 Crônicas 25, versículos de 1 a 4. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Uma vez confirmado o reino nas suas mãos, matou todos os seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Porém, os filhos deles não matou, mas fez segundo está escrito na lei no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Vamos orar, pedir a Deus orientação sobre as nossas vidas. Ó Deus bendito, aqui nós estamos na tua casa para ouvir um pouco mais da porção da palavra do Senhor. E agora, Deus, nesse momento em que nós vamos expor a tua palavra, eu peço que o Senhor me use como instrumento vivo nas tuas mãos. Mas também, ó Deus, peço ao Senhor que prepare o coração de cada irmão e que esses corações estejam quedados diante de ti para receber a tua palavra. E não só ter informações a respeito daquilo que aconteceu no passado, mas que o Espírito do Senhor possa estar trazendo aplicações a cada um de nós. Portanto, ó Deus, fique conosco e nos abençoe por meio da tua palavra. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele fala do reinado do rei Amazias. Amazias reinou em Judá. É fato que há um tempo atrás o reino de Israel foi dividido. Ele foi dividido entre o reino de Judá e o reino de Israel. E em Judá, nesse momento aqui, o rei Amazias, ele está sentado no trono. Ele foi o 9º rei de Judá. Ele começou a reinar, diz o texto, com 25 anos de idade e reinou durante 29 anos a nação de Judá. Portanto, esse homem liderou o povo de Deus. E diz a Bíblia, o que mais me chama a atenção, no versículo de número 2, é que ele fez o que era reto perante o Senhor. Mas se nós parássemos tão somente aqui, esse homem estaria na galeria daqueles homens dos quais nós iríamos admirar. No entanto, o texto traz aqui uma conjunção adversa, onde diz, porém, reinou, fez o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. É possível você cultuar a Deus, estar aqui, fazer as coisas certinho, como manda o figurino. Chegar no horário certo de culto, na hora de fazer confissão de pecados, fazer a confissão, entregar os dízimos, cantar os cânticos e participar de toda a programação da igreja, ir para casa, ser um bom esposo, ser uma boa esposa, ser um bom filho, e isso tudo fazer, mas não com interesse de coração. Veja que o texto é bem categórico quando ele diz que ele fez o que era reto, não com interesse de coração. E aqui a pergunta que nós deveríamos fazer a esse texto: o que aconteceu para que o rei Amazias servisse a Deus não com interesse de coração? E você vai perceber que o final, a história final do rei Amazias foi uma história muito triste, foi uma história de queda, uma história de decadência. Então eu queria pensar exatamente com os irmãos a respeito desse tema. Quais são os passos para uma decadência? E aqui o texto vai nos mostrar 3 passos
para uma queda, uma decadência espiritual. Esses 3 passos, queridos, eles devem ser evitados. Esses 3 passos nós devemos, como diz o nosso presbítero Edson, dar um fincapé para não cairmos neles. São 3 passos que levam o homem à queda. E quais são esses 3 passos? O primeiro é incredulidade. A incredulidade nos faz, muitas vezes, servir o Senhor, mas não com interesse de coração. Pastor, aonde o senhor viu nesse texto? Do versículo 5 até o versículo 13, você vai perceber a falta de confiança que Amazias teve na pessoa de Deus. E eu vou precisar ler os textos. Veja bem, versículo 5 em diante. Diz que Amazias congregou Judá e pôs, segundo as suas famílias, sobre chefes de 1000 e chefes de 100, por todo Judá e Benjamim. Contou-os de 20 anos para cima e achou 300.000 escolhidos, capazes de sair à guerra e manejar a lança e escudo. Também tomou Israel o soldo, 100.000, ou seja, ele tomou uma tropa, um exército de 100.000 homens valentes, por 100 talentos de prata. Ele pagou para que 100.000 homens pudessem ir à batalha com ele. Qual o problema disso? Vamos ver. Porém, certo homem de Deus, versículo 7, veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai, só, age e ser forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus não tem força para ajudar e para fazer cair. Disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Então separou Amazias as tropas que lhe tinha vindo de Efraim para que voltassem para casa. Pelo que muito se acendeu a ira deles contra Judá e voltaram para casa ardendo em ira. Irmãos, qual o problema aqui? O rei Amazias, ele estava ali em um combate, em uma guerra, e ele queria conquistar um território que tinha sido perdido. Ele faz um censo. Ele começa a contar quantos homens de 20 anos para cima que eram capazes de ir à guerra para reconquistar o território que havia sido perdido. Qual o problema disso? Nenhum até agora. O problema aqui é que o rei Amazias olha para o seu exército de 300.000 homens, e aí no seu coração ele entende que era impossível ele ganhar aquela guerra com aqueles 300.000 homens. E o que ele faz? Ele compra por 100.000 homens, ele contrata 100.000 homens mercenários. Esses homens eram mercenários para ajudá-lo na guerra. Esse é o problema. O profeta então chega diante do rei Amazias e diz: olha, rei Amazias, Deus não está contigo se você continuar nessa, porque Deus é o Deus que pode sim te dar essa vitória, mas se você for obediente, se você confiar na força dele. O grande problema, irmãos, é que o rei Amazias, ele confiou na sua tropa, ele confiou nos seus homens, ele confiou naqueles que ele havia contratado. E aí ele chega diante do profeta e diz: mas profeta, o que eu vou fazer? Já paguei 100 pratas. Eu já paguei. E agora? E aí o profeta diz: dispensa esse povo. Dispensa esse povo. Meus irmãos, o grande problema é que o rei Amazias, ele vai para a guerra confiado no seu exército. Esse é o grande problema do homem dos dias de hoje. Nós temos muitas coisas a serem conquistadas em nossas vidas, e muitas dessas coisas, dessas grandes coisas que nós temos a conquistar, nós confiamos em nosso braço.
O profeta Jeremias, certa feita, exortou o povo de Deus dizendo que maldito o homem que confia no próprio homem, que confia na sua própria força, que confia no seu braço. A ideia de Jeremias não era de não confiar em pessoas. Esse texto não está falando que maldito é aquele que confia em uma outra pessoa, mas o texto lá em Jeremias está querendo dizer, maldito é quem confia em si mesmo para vencer batalha. O salmista também, no Salmo de número 20, versículo 7, ele fala, olha, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém nos gloriamos em o nome do Senhor, nosso Deus. Essa foi a grande falha do rei Amazias. Ele começa bem, mas quando ele sai para a primeira batalha, ele faz um censo. Ele percebe que o número não dava para ganhar a batalha. Ele contrata mercenários, vindo lá de Efraim, da tribo de Israel. E Deus não aprovou isso. Deus disse, olha, ele falou assim, o profeta disse, olha, Deus não está com Israel. Como é que você contrata 100 homens de Israel para batalha? E aí o profeta diz, dispensa esse pessoal. Quando então o rei Amazias entende a mensagem, ele entende que Deus estava com ele, que ele não precisava de mais nada, a não ser da força do Senhor para vencer as batalhas. Aí o profeta diz, olha, dispensa esses homens. Aí diz o versículo 11, animou-se Amazias, conduzindo o povo, e foi-se ao vale de Sal, onde feriu 10.000 dos filhos de Seir. E aí diz o texto, que ele venceu a batalha. Ele só venceu a batalha quando ele confiou no Senhor. O grande problema, irmãos, é confiar nos nossos braços, é não consultar a Deus naquilo que nós vamos fazer. Geralmente eu tenho percebido que os crentes decidem fazer as coisas, e aí aquilo que ele decidiu fazer deu tudo errado. Aí ele procura Deus para consertar o seu erro. A grande verdade, irmãos, é que antes de fazermos qualquer coisa, nós deveríamos consultar o Senhor. Antes de qualquer coisa, deveríamos procurar a orientação de Deus, para nós então agirmos. Ele quis agir primeiro. Isso mostra uma certa incredulidade dele. O nosso Deus é conhecido como o Deus dos exércitos, o nosso general, o Senhor que vence batalhas. O salmista diz que o ímpio confia em cavalos e carros, mas nós confiamos no Senhor. Tenho visto, irmãos, a igreja, por muitas vezes, em seus embates, em suas dificuldades, em suas adversidades, um povo choroso, um povo depressivo, um povo ansioso, um povo precisando se medicar. Isso tudo é falta, irmãos, do nosso conhecimento a respeito da pessoa de Deus. Quem é o Deus a qual nós servimos? Hoje pela manhã, na escola dominical, nós vimos que o Senhor do qual nós servimos, Ele é criador e sustentador de todas as coisas. Portanto, a incredulidade é um passo para cairmos, para desonrarmos o nosso Deus. Nós evitaríamos muitas dificuldades se nós buscássemos a vontade de Deus, irmãos. Nós evitaríamos vários problemas se nós mais consultássemos o nosso Deus. O resultado da obediência de Amazias diante daquilo que o profeta falou foi a vitória sobre o inimigo. Quando ele obedece, quando ele confia no Senhor, o Senhor então dá vitória ao rei Amazias. Então a pergunta, quais são os passos para um fracasso? Incredulidade. O segundo passo para um fracasso chama-se idolatria. E aqui, irmãos, talvez você possa dizer, pastor, estou numa igreja reformada, numa igreja que se desvinculou do catolicismo, de uma igreja que adora um único Deus. Mas eu quero dizer a você, irmãos, que
O coração do homem, como disse Calvino lá na antiguidade, é uma fábrica de ídolos. Nós fabricamos ídolos nos nossos corações. Nós temos ídolos como trabalho, filhos, casamento, casa, carro. Coisas que muitas vezes são lícitas, acabam sendo ídolos nos nossos corações. E aqui acontece exatamente isso. Depois de vencer esta guerra, depois que a mão poderosa de Deus ajudou o rei Amazias, se você for olhar no versículo 14 a versículo 16, olha o que o Amazias faz, irmãos, diante dessa soberania de Deus, diante daquilo que ele tinha visualizado, ele tinha testemunhado a boa mão de Deus, ajudando-o naquela batalha. No versículo 14 diz que depois desta matança, vindo Amazias da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. É um absurdo o que está acontecendo aqui. É algo inaceitável, inadmissível. O homem que acabou de receber de Deus, irmãos, uma libertação, uma conquista, uma vitória. E aí ele chega lá naqueles despojos dos edomitas, ele encontra ali deuses que foram feitos por mãos, que nada poderia fazer por Amazias. E é interessante que o povo que perde a guerra, olha como isso é estranho. Os edomitas perderam a guerra, os deuses dos edomitas não ajudaram os edomitas, e aí Amazias toma esses deuses, começa a queimar incenso e adorá-lo. Olha como é o coração do homem. É uma fábrica de ídolos. É uma fábrica de ídolos. Ele tinha acabado de receber da mão poderosa de Deus uma grande conquista. Uma grande conquista. Precisamos estar alertos, irmãos. Precisamos estar alertos a respeito dos nossos corações. Após a vitória, ele se descuidou. Ele descuidou da sua vida espiritual. Eu tenho um netinho. Os irmãos viram aqui. Muito bonito, lindo meu netinho, a cara do avô. E quem não concordar, eu já convoco o conselho para a gente reunir e chamar esse irmão no conselho. É o meu dodói. Nossa, é um menino, é um presente de Deus ao meu coração. Acho que foi no tempo mais difícil que nós estávamos enfrentando, não é isso, Marisângela? Minha esposa amada. Veio o André e trouxe aquele bálsamo nos nossos corações. Mas se não tomar cuidado, irmãos, ele se torna um ídolo. Ele se torna um ídolo. Nós precisamos cuidar dos nossos corações. Não podemos descuidar da nossa vida espiritual. Algo extraordinário aconteceu com o rei Amazias, irmãos. Era para ele então agora estar próximo do Senhor, porque ele viu algo miraculoso, irmãos. Amazias me lembra do povo de Israel quando sai do Egito, vê grandes coisas sendo conquistadas, mar se abrindo, maná descendo, codornas vindo dos céus, água saindo da rocha, e aquele povo ainda era idólatra. Irmãos, ao longo de nossas vidas, nós temos experimentado as maravilhas desse Deus maravilhoso da qual nós servimos. Pois muitas vezes, irmãos, nós permitimos que a idolatria invada os nossos corações. Tudo aquilo que nos rouba da presença de Deus é um ídolo. Tudo aquilo que rouba o nosso tempo para Deus se torna o nosso ídolo. Tudo aquilo que rouba o nosso tempo na leitura da palavra de Deus é um ídolo. Aquilo que rouba o nosso tempo em oração diante do Senhor é um ídolo. Nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. Às vezes a gente acha que o mundo lá fora é idólatra, mas eu quero dizer, irmãos, que há uma idolatria também mesmo dentro da igreja evangélica, da qual a igreja precisa tomar cuidado. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, queridos.
Guarda o teu coração, faça como o rei Davi, quando ele pede: Senhor, põe um guarda na minha boca. Então põe um guarda, Senhor, em meu coração, e não permita, Senhor, que coisas lícitas se tornem um ídolo na minha vida. Às vezes, irmãos, nós mesmos somos os nossos ídolos. Mesmo com a grande vitória dada por Deus, irmãos, é algo assim em sequência. Ele toma outros deuses e adora. E ele não faz isso porque é inocente, ele não faz isso porque não sabia, porque Deus sempre avisou que uma das coisas que trazia a ira, que acendia a ira de Deus, é a idolatria. Tanto é que isso acontece no versículo 15: então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias. E aí o Senhor mandou um profeta que lhe disse: por que buscastes deuses que a seu povo não livraram das suas mãos? Ou seja, por que você está buscando deuses que não livrou o povo que o adorava? Aí diz que enquanto o profeta falava, Deus sendo misericórdia, ainda mandando um alerta para o rei, enquanto o profeta falava, disse-lhe o rei: acaso te pusemos por conselheiro do rei? Nos dias de hoje, quem te perguntou? Era mais ou menos isso que o rei tinha dito ao profeta: quem te perguntou alguma coisa? E aí, diz o texto que então parou o profeta, mas ele trouxe a última palavra, a última advertência: sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não destes ouvido ao meu conselho. Deus traz então a sentença por meio do profeta. Meus irmãos, cuidado com a idolatria. Cuidado com aquilo que pode destruir você. Deus destruiu Amazias. Se você for olhar o restante do texto, você vai perceber que a mão de Deus, que um dia foi a boa mão de Deus na conquista, se tornou a mão pesada de Deus. E aí, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa: quando Deus põe a mão bondosa, abençoadora, ninguém pode impedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas se por outro lado Deus vem com a sua mão pesada, de justiça, de juízo, quem é que pode impedir o agir de Deus? Onde nós buscaremos socorro, uma vez que Deus está pesando a mão? Quem é que poderá nos livrar das mãos do Deus Todo-Poderoso? Você já parou para pensar nisso? Por muitas vezes nós sabemos e falamos: olha, Deus é soberano diante das dificuldades. Mas, irmãos, a soberania de Deus se estende quando também Ele está irado contra o seu povo. E aí, irmãos, ninguém pode evitar a mão de justiça do nosso Deus. E foi o que aconteceu com o rei. Diz que ele adorou, irmãos. O verbo adorar no hebraico tem a ideia de andar encurvado diante de alguém que ele entende que é soberano. É como se o rei Amazias estivesse andando encurvado diante daqueles deuses, dobrado-se diante de deuses que nada podia fazer. Mas há mais a aprender nesse texto. Há um terceiro passo para a queda desse rei, da qual você e eu devemos evitar. Primeiro, incredulidade. Cuidado, irmãos. Segundo, idolatria. Terceiro, se encontra no versículo 17 a 24. Orgulho. Eu ensinei a minha filha uma coisa, que está lá, Provérbios: o orgulho precede a ruína. Foi: cuidado, filho. O orgulho vem antes da ruína. Vamos ver o que diz o texto? Versículos 17 até o 24 diz o seguinte: então Amazias, rei de Judá, tomou conselho e enviou mensageiros a Jeoás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo:
ele manda uma mensagem para o rei de Israel e fala o seguinte: vem, meçamos armas. Sabe o que ele está falando aqui? Vamos medir forças? Vamos medir forças? Vamos para a guerra? Vamos para a batalha? Irmãos, estava todo mundo em paz. Amazias me lembra de uns meninos que tinha lá em Umas. Tinha uns meninos lá em Umas que, meu Deus, se eu fosse crente na época, eu ia falar assim: estão endemoniados esses meninos. Não tem lógica não. Você ia brincar, nós íamos brincar, jogar bola, estava tudo bem, os meninos chegavam lá e falavam assim: a gente veio furar a bola de vocês. E furava a bola, acabava a brincadeira. Aí eles às vezes pegavam a bola e falavam assim: todo mundo para casa. E acabava tudo. Aí um dia eu não aguentei, eu falei assim: gente, eles eram 3 irmãos. E nós éramos 2 times de futebol. Ó, tá gravando. Na hora que pôr lá não é para fazer isso não, eu fiz isso, tá? Eu disse, esses meninos não aguentam a gente não. Se nós pisar firme aqui, a gente dá conta de bater nesses meninos aí. Não faça isso em casa, gente. E aí os meninos falaram assim: então vamos enfrentar eles. Bora enfrentar. Aí os meninos chegaram e falaram que tinha acabado, acabou o futebol, pode ir embora, me dá a bola aí. E eu, naquele orgulho todo, né, sabia que tinha mais gente por trás que poderia me ajudar, falei assim: hoje não. Hoje o negócio é diferente. Quando eu olhei para trás só estava eu. Aí no meu coração falou assim: não tem nada de diferente, eu estou indo embora também. E eu tive que ir embora correndo para não apanhar desses 3 meninos. Esses meninos chegavam lá valentes, orgulhosos, e botavam banca. Aí pouco tempo depois eu descobri que a polícia tinha matado os 3. Porque o orgulho vem antes da ruína. É um cuidado que o povo de Deus tem que tomar. O povo de Deus anda humildemente com o Senhor. O povo de Deus, ele é bem-aventurado não pelo seu orgulho, não pelo seu ego elevado. O povo de Deus é conhecido, e uma das características desse povo é humildade. Ou seja, a humildade tem a ver olhar para dentro de si e não pensar além daquilo que convém. E entender a sua real necessidade. Humilde é isso. Ser humilde é entender: eu preciso, eu não consigo, não tem bem nenhum em mim que possa sobressair. Isso é humildade. O rei chama então o pessoal para a guerra. Mais ou menos igual o Rogério lá na infância. E aí o rei dá uma mensagem, traz aqui uma resposta para o rei de Judá, dizendo o seguinte: porém o rei de Israel, versículo 18, respondeu a Amazias, rei de Judá: o cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Sabe o que ele está falando? Tem quase que tipo uma poesia aqui. Ele está dizendo o seguinte: olha, Amazias, você está achando que você é o cedro e nós somos o cardo. Cardo era uma planta assim muito frágil que dava no pântano. Então os animais passavam ali por cima daquela planta e amassavam, acabava com tudo. E aí o rei está falando assim: você está pensando que você é o cedro e nós somos o cardo? Eu quero dizer que é o contrário. Então, o rei Amazias, fica na sua, fica pianinho, volta para sua casa. Ele diz no versículo 19: tu dizes, eis que feri os edomitas. Ele tinha ferido mesmo os edomitas, que era uma grande nação, e o teu coração se ensoberbeceu. Diz: para ti gloriares. Agora fica em casa. Olha o rei, fica em casa. Seu coração está muito exaltado. Fica em casa. Porque provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo?
olha o rei de Israel. Rapaz, não vem não. Lembrei até de um ditado. Não vem não, pica-pau, que aqui é Aroeira. Você vai entortar o bico. É mais ou menos isso que o rei Joás está falando para Amazias. Não vem. Mas Amazias, irmãos, está com o coração soberbo, orgulhoso. Mas é interessante, irmãos, que diz que, versículo 20, mas Amazias não quis atendê-lo. Por que ele não quis atendê-lo? Porque isto vinha de Deus para entregá-lo nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. E sabe o que está acontecendo aqui? Deus permitiu que o coração desse rei ficasse duro. Aquilo vinha de Deus. Aquele homem tinha adorado outros deuses. Ele tinha confiado em outros deuses. Ele estava a serviço de outros deuses. Ele gastava tempo para outros deuses. Lembra que eu falei para você que nós criamos deuses? Nós somos uma fábrica de... Nosso coração é uma fábrica de ídolos. E os ídolos tomam o nosso tempo. Demanda tempo o ídolo, irmãos. Nós gastamos tempo com os nossos ídolos. Deus não gosta disso. Deus gosta que você gaste tempo com Ele. Para a glória dele. E Deus então permitiu, e aí diz que versículo 21, subiu então Joás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas em Bet-Semes, e que pertence a Judá. Judá foi derrotado por Israel, e fugiu cada um para a sua casa. Qual o resultado de um coração soberbo? Diz o texto que é uma derrota. É uma derrota. O resultado foi de um coração orgulhoso, irmãos, é uma derrota. Esse é o resultado de um coração orgulhoso. E aqui a gente poderia até trazer várias aplicações para as nossas vidas, porque às vezes, irmãos, nós temos coração muito orgulhoso. Tem gente que não consegue pedir perdão. Não estou falando só de se ensoberbecer ou de se achar o melhor do que os outros. Mas quantas vezes dentro de casa tem conflitos e as pessoas não conseguem perdoar as outras? Eu conheço filhos que não conversam com seus pais, e pais que não conversam com seus filhos. Tenho visto também, por outro lado, alguns crentes tão orgulhosos, se sentindo até maiores do que outros. Crentes que acharam que chegaram num nível espiritual tão elevado, que não conseguem nem cumprimentar um outro crente. Quantas vezes a minha esposa e eu estávamos aqui à porta da igreja, passavam outros irmãos, não vou falar em denominação, porque eu acho que isso é um problema não é nem de denominação, isso é um problema de coração, e as pessoas passavam por mim, paz do Senhor, pastor. Eu olhava minha esposa com calça, boa noite para a senhora. Um orgulho, irmãos, enorme. Amazias, ele foi levado cativo. Depois ele morreu. E outra pessoa reinou no lugar dele. Foi uma decadência o reinado de Amazias. Fez o que era reto, porém não com interesse de coração. O que nós aprendemos com esse rei? Nós aprendemos que alguns passos nos levam à queda. E quais são esses passos que nos levam à queda? O texto vai nos mostrar, dos versículos 5 até o versículo 13, que houve uma incredulidade no coração desse homem, quando ele faz aquele censo, quando ele contrata mercenários. O texto nos mostra também, do versículo 14 ao versículo 16, que um outro passo que levou à queda foi a idolatria. Aprendemos também que o orgulho tomou conta do coração do rei Amazias, e isso levou a uma queda. Eu gostaria, de forma assim, bem rápida e objetiva na aplicação, te fazer uma pergunta. Qual é o nível de espiritualidade que você está diante do Senhor?
Você pode até me responder que está muito bem com o Senhor. Não, eu faço tudo certinho, pastor. Faço tudo certo. Faço conforme está escrito na cartilha. Estou aqui, eu entrego meu dízimo direitinho, faço todas as coisas. Mas eu quero fazer uma segunda pergunta. Isso procede mesmo de um coração verdadeiro? É isso mesmo que você quis fazer? Foi dessa forma que você quis fazer? Será, irmãos, que esse pregador está pregando aqui e está fazendo isso com interesse de coração? Nós precisamos fazer essas perguntas. Nós precisamos, por muitas vezes, irmãos, ir diante do espelho. Não sei se você já fez isso, mas tenta fazer. Às vezes eu faço. E pergunto para o Rogério lá no espelho: como é que você está, meu amigo? Como é que você está diante de Deus? O que você faz? Aquele que lê todo o coração, ele sabe se esse seu coração está colocado mesmo no que você está fazendo? Ou você faz porque se sente no dever de fazer? Porque é o certo a se fazer. Irmãos, nós não fazemos porque é o certo a se fazer, nós fazemos também porque é certo a se fazer e porque o nosso coração quer fazer. Alguém certa feita disse a um rapaz que a vida do cristão se resumia apenas em não pode isso e não pode aquilo. Ele falou: olha, não é bem assim não, algumas coisas eu posso sim. Só que as coisas que eu não posso fazer, eu não faço porque eu não quero fazer, eu não quero desagradar o meu Deus. E não faço com o coração tranquilo. Portanto, irmãos, Deus faz a leitura correta dos nossos corações. Nada foge ao olhar do nosso Deus. Ele sabe qual foi a motivação que te trouxe aqui hoje. A motivação em você cantar os cânticos, em orar, em se comprometer com Ele. Deus sabe de todas as coisas. Se isso não tem sido com interesse de coração, é muito bom e urgente que nós venhamos a repensar a respeito dessas motivações. Certa feita, acho que eu já contei isso aqui. Alguém contou uma história dizendo que uma pessoa queria agradar a Deus. E aí ele falou assim: vou fazer um bolo para o Senhor. Fazer um bolo de chocolate. Preparou ali todos os ingredientes, comprou os melhores ingredientes, as melhores marcas. Começou ali a trabalhar, fazer aquele bolo. E aí no final das contas, estava ali o bolo pronto. Aí ele chegando diante do Senhor, falou assim: aqui, Senhor, o bolo de chocolate. Aí o Senhor disse: eu não gosto de bolo de chocolate, eu gosto de bolo de morango. Sabe qual que é a moral da história? Às vezes nós fazemos porque nós gostamos, e não porque Deus gosta, não porque Deus quer. Nós devemos fazer o bolo de morango e não de chocolate. Nós queremos fazer o de chocolate porque é o bolo que nós gostamos. Precisamos fazer as coisas com interesse de coração, de forma que agrade o Senhor. Se o Senhor se agradar desse culto, irmãos, ótimo. Ótimo, mas devemos fazer para agradá-lo. Portanto, na sua vida, tudo o que você fizer, seja em palavra e seja em ação, faça para a glória do Senhor. E aí a Bíblia diz que Ele recompensará você. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Nos coloquemos de pé, por gentileza. Senhor nosso Deus e bendito Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que nos dá de poder estar aqui, de poder ouvir a Tua palavra, de poder ser exortado pelo Senhor. Às vezes, ó Deus, a mensagem parece ser dura aos nossos corações, mas por muitas vezes, de fato, ela é necessária às nossas vidas, porque o Senhor quer endireitar os nossos caminhos.
E o Senhor tem prazer num povo que te sirva, ó Deus, com interesse de coração. É esse o desejo do Senhor, por isso o Senhor nos corrige. O Senhor corrigiu o rei Amazias por meio do profeta, mas ele não quis ouvir o profeta. Ele não quis ouvir a mensagem. Permita-nos, ó Deus, ouvir a tua palavra. Permita-nos, ó Deus, que essa palavra desça aos nossos corações, de maneira que ela traga transformação a cada um de nós. E aí, Senhor, possamos servi-lo com interesse de coração, com retidão, de forma que te agrade, ó Deus. Assim nós te pedimos, ó Deus. Pedimos a força do Senhor, porque em nós, ó Deus, não há potencial nenhum para caminharmos conforme a tua vontade. Não há forças em nós. A força não vem de nós, ó Deus, mas vem do alto, vem do Senhor. Fortaleça a tua igreja em nome de Jesus. Amém, Senhor. E agora, meus irmãos, que Deus vos abençoe. Seja Deus gracioso com cada um de vocês. Na graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo esteja sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém.